as melhores coisas estão à frente, amém, de nós. As melhores coisas estão à nossa frente. Deus tem o melhor para você, amém? Eu não sei o que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, mas eu quero dizer para você, naquilo que a Bíblia afirma, o melhor de Deus está por vir, amém? Nós precisamos crer nisso, não estar naquilo que ficou para trás, mas estar naquilo que está diante de nós, amém? Por mais longa que seja a noite, o que a Bíblia diz, amém? O choro, ele pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, amém? Por mais terrível que venha a ser a tempestade, o que nós sempre vemos? O sol sempre volta a brilhar depois. Depois da tempestade vem o quê? Vem a bonança. Irmãos, na nossa vida há encontros e há desencontros, há vitórias e há derrotas. Muitas das vezes nós estamos esperando uma coisa e acontece outra. Nós oramos por uma causa e muitas das vezes a situação fica pior. Nós oramos pedindo que Deus faça algo, amém? E a resposta nem sempre é a que nós esperamos. As decisões que nós tomamos, muitas vezes elas têm 50% de chance de darem errado. Então o que fazer? Devemos então carregar em nosso peito o quê? As maravilhosas promessas de Deus para as nossas vidas. O que a Bíblia diz? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, amém? Se uma porta fechar, Deus abre uma janela gigante na sua vida. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, amém? Queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus prometeu, é decreto assinado, amém? Se Deus assinou, está decretado. Se está decretado, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Palavra de Deus não volta vazia, amém? Deus mesmo diz, ela vai cumprir o fim que ela foi designada, aleluias. E é assim que nós temos que viver, ou seja, o que Deus está dizendo para mim nesta noite, o que Deus está dizendo para você? Não desista. Amém? Não desista. O que Deus falou para Jairo, quando chegou a notícia que a filha de Jairo estava morta? Olha, não incomodes o mestre, a sua filha morreu. O que Deus falou para Jairo? Não se desespere, tenha fé, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé, avance, amém? Avance. E como você tem reagido diante dos momentos difíceis? Como você tem reagido diante dos momentos difíceis? Você tem agido de forma corajosa? Você tem agido de forma determinada? Crendo que Deus é poderoso para solucionar o problema? Que Deus é poderoso em todo o tempo? Porque aquilo que Deus faz, mas Deus está esperando uma atitude minha e uma atitude sua. Qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude? É uma atitude de fé, amém? Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Para nós andarmos em 2026 pela fé, faça o que está ao seu alcance e confie no Deus provedor, amém? Faça o que está ao seu alcance. Olha, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Joquebede, o que Joquebede fez? Ela pegou a criança. Primeiro ela escondeu a criança. Depois ela falou, já não dá mais para esconder. Então o que eu vou fazer? Tudo bem. Pensou, vou fazer um cestinho. Nós vamos preparar um cestinho, vamos colocar uns paninhos ali dentro, nós vamos pegar a criança, vamos pôr no cesto e vamos soltar ele no rio Nilo. Ela não estava simplesmente se desfazendo do seu filho, mas ela estava buscando um meio de poder salvá-lo a qualquer custo.
Ela teve atitude. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. O que Joquebede fez? Joquebede fez tudo o que estava ao seu alcance para proteger o seu filho. Agora, irmãos, esgota-se os recursos da mãe, esgotaram-se os seus recursos, e agora só restava uma coisa para ela: confiar na provisão de Deus, confiar no agir de Deus, amém? Quando as nossas forças se esgotam, amém, entra o agir de Deus em nossa vida. Então aqui Joquebede fez tudo. Talvez você já fez tudo. Você já usou todos os recursos, já buscou todos os recursos. Então agora, deixa eu dizer algo. Agora, confia naquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Agora descansa no Senhor. Joquebede descansou em Deus. Ela fez tudo que estava ao seu alcance para proteger o seu filho. Seus recursos se esgotaram. E o que Deus fez? Deus honrou a mãe que nele confiou. Deus sempre vai honrar o homem ou a mulher que age pela fé e crê que Deus é possível, que para Deus tudo é possível, que Deus pode fazer. Irmãos, os nossos recursos podem acabar, mas os recursos de Deus nunca acabam, amém? Os nossos recursos acabam. Andar pela fé vai requerer o quê? Confiança plena no provedor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas se nós não aplicarmos fé nesse versículo, será apenas uma recitação de um texto bíblico. Mas quando eu pela fé, eu olho e digo, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no que Deus está dizendo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor. Então quando nós cremos, o impossível acontece, amém? Ei, igreja, fé não é cruzar os braços, fé não é dizer, não, eu não preciso fazer mais nada, porque Deus vai fazer tudo por mim. Deus está esperando eu e você fazermos aquilo que nos cabe fazer. Eu e você fazemos o possível. E quando o nosso possível não traz resultado, aí entra o Deus do impossível, amém? Aí entra o Deus do impossível, aí entra o nosso Deus, segundo a palavra do Senhor em Lucas 1,38, porque para Deus tudo é possível, porque para Ele nada é impossível, amém? Então nós servimos o Deus do impossível. Então se você confia, quando nós confiamos, quando nós entregamos, o Deus do impossível começa a trabalhar. O Deus do impossível começa a agir. E esse é o nosso Deus. É o Deus do impossível. É o Deus que pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na sua causa, quem impedirá? Quem impedirá, igreja? Ninguém. Amém? Ninguém. Porque para Deus tudo é possível. Tenha convicção de que você será surpreendido por Deus. Quem anda pela fé sabe, a qualquer momento Deus vai me surpreender. A qualquer momento Deus vai intervir na minha causa. A qualquer momento Deus vai agir em meu favor. A filha de Faraó, o texto diz que ela descia ali no Nilo para tomar o seu banho. E o texto diz, enquanto as suas servas andavam pela margem do rio, viu a criança,
viu o cesto e apanharam o cesto. O que eu vejo aqui? Aonde Deus chega com providência, suas maravilhas acontecem, amém? Onde Deus chega com a providência, suas maravilhas acontecem. Mesmo o filho estando debaixo de um decreto de morte, Joquebede decidiu andar pela fé. E essa convicção, igreja, permitiu que em seu coração ela experimentasse o milagre da parte de Deus. Qual foi o milagre? O seu filho foi salvo do decreto de Faraó, e não só isso, ela como mãe amamentou a criança. Deus usa situações que eram contra nós a nosso favor. Esse é o nosso Deus, amém? Deus transforma situações de morte em vida. Havia um decreto. Agora aquele que era condenado a ser morto por Faraó, morava dentro do palácio de Faraó. Agora aquele que estava condenado a morrer, agora é criado como um príncipe. Ei, é assim que Deus faz, amém? Deus sempre surpreende-nos quando nós agimos pela fé. Eu não sei sobre qual decreto você está vivendo, mas uma coisa eu posso declarar para você aqui nesta noite, de acordo com esse texto aqui, ó, que aqueles que decidem andar pela fé não serão derrotados. Aqueles que decidem andar pela fé verão, amém, a vitória, se alegrarão e contemplarão as surpresas de Deus. Mas isso precisa partir de uma decisão de fé. Você crê? Amém? Eu não sei como o ano está começando para você. Eu não sei qual é a sua expectativa em 2026. Mas uma coisa eu te falo, se você entrou em 2026 pisando o novo ano com fé, uma coisa é certa, amém? Uma coisa é certa, 2026 será o ano de você viver o sobrenatural de Deus. Será o ano de você viver o sobrenatural de Deus no seu casamento, de você viver o sobrenatural de Deus na sua família, de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida profissional, de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida emocional, na sua vida espiritual. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará até a tua tenda. A palavra de Deus já está dizendo, a ordem já foi dada. A ordem já foi dada. Então, assim como Joquebede, ande pela fé. Coloque no rio da vida suas dúvidas, suas incertezas, suas aflições, porque lá na frente Deus já preparou a solução. Moisés foi colocado no rio Nilo, um rio comum, Cleomar, mas hoje Deus me dá, a eu e a vocês, a oportunidade de pegar as nossas dores, pegar as nossas aflições, as nossas incertezas, as nossas angústias e colocar no rio da vida, amém? O rio da vida é Jesus, o rio da vida é o próprio Deus. E lá na frente Deus já tem a solução. Para Joquebede, qual foi a solução? Para Joquebede foi a filha de Faraó. Para os hebreus escravos foi quem? Foi o próprio Moisés. Olha como que Deus trabalha, irmãos. Moisés era a solução para um povo sofrido, para a humanidade caída, para a humanidade condenada, para a humanidade. Deus enviou quem? Quem foi a solução? Jesus, amém? Jesus foi a solução para a humanidade caída. Quem é Jesus? Jesus é aquele que vai adiante de nós abrindo o mar, amém? Jesus é aquele que caminha sobre as águas. Jesus é aquele, amém, que pode todas as coisas.
Jesus é aquele que abre caminho nos desertos. Jesus é aquele que faz jorrar a água da rocha. Ele é o Senhor absoluto. Jesus é aquele que, como a coluna de fogo estava de noite com os hebreus no deserto, o Senhor está conosco todos os dias, amém? De dia era a nuvem, de noite era a coluna. O Senhor está conosco todos os dias. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Presta atenção, a nuvem era Cristo, a coluna de fogo era Cristo, amém? Assim como o povo foi protegido no deserto, assim como o povo era protegido de dia e de noite, hoje o Senhor é a minha e Ele é a sua proteção. Eu estou com você, você não está sozinho, eu estou com você todos os dias, e eu ainda digo o dia inteiro, todo dia, amém, queridos? O Senhor está conosco. O que me poderá fazer o mal? O que me poderá fazer o homem? Enquanto eu e você andamos pela fé, Deus está preparando o nosso milagre. Enquanto nós andamos pela fé, o Senhor está organizando o momento e a hora de vivermos o nosso milagre, aleluia. Amém, igreja? Essa história, quando nós olhamos ela, o que tinha tudo, irmãos, o que tinha tudo para ser o fim, Deus vem e reverte o quadro. Tem situação na nossa vida que todos olham e diz, é o fim. Que todos olham e diz, acabou. Mas Deus entra e reverte o quadro, amém? Ele é aquele que entra e Ele muda as estações da nossa vida. Ele muda as estações da nossa vida. Joquebede pôde criar o seu filho como empregado da casa da filha de Faraó. Qual foi a oportunidade que ela teve? Ela ensinou os princípios da fé dos hebreus, dos seus antepassados. Ela ensinou Moisés a tudo que era relevante ao seu povo, à sua história. Porque ela era uma mulher que ela cria que o Deus que abriu o mar vermelho e levou o povo ali, ela cria que a história, ou melhor, que a história de Abraão, de Isaac e Jacó, de um Deus que havia feito promessa, não se esqueceria da promessa. Então ela conta a história para Moisés. Quem era ele? Qual era a sua origem? Quais eram os seus valores? Quem era o seu verdadeiro povo? O que nós aprendemos nesse texto? Muitas vezes, as tempestades da nossa vida e as lutas são pedagógicas. Deus está querendo te ensinar algo. Deus está sempre nos ensinando algo. Embora muitas das vezes sejam inevitáveis, imprevisíveis, tem um propósito divino. Amém, igreja? Sempre existe um propósito divino. Você pode não entender hoje, você pode não conseguir, no meio da tempestade, enxergar nada, certo? Mas Deus não te deixará sozinho nela. E quando nós não conseguimos enxergar nada, Deus nos conduz a sair dela. É Ele quem nos conduz. Existe uma providência soberana que transforma as circunstâncias mais sombrias, mais difíceis da nossa vida, presta atenção nisso, em bênçãos surpreendentes. Amém? Creia. Ainda este ano está começando, decida andar pela fé. Não olhe para trás. Não viva com base no que te aconteceu lá atrás, mas olhe para frente, porque Deus tem algo extraordinário para você. Deus tem algo extraordinário para sua família. Deus tem algo extraordinário. Amém? Isso é entregar, isso é confiar, é crer. Por mais difícil que te pareça, creia.
Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo, do que nós estamos desejando, do que nós estamos sonhando. Ele é poderoso para fazer, amém? Então nós temos que crer nisso e andar com base nisso. O ano só está começando. Então eu quero que isso fique frisado no seu coração. Decida agir corajosamente. Não se desespere. Faça o que está ao seu alcance. Faça tudo o que você puder fazer. Mas não deixe de confiar no Senhor provedor. Jeová Jireh. Tenha convicção de que você será surpreendido por Deus. Que você possa entender essa primeira mensagem aqui, amém? Depois do Projetando 2026. Que esse é o ano que Deus vai surpreender você. Eu não estou dizendo que Ele vai te surpreender lá no final do ano, mas para cada um de nós, há um mover e uma ação de Deus, e Ele vai te surpreender este ano. Milagres extraordinários nós vamos viver. A ação poderosa de Deus será contada nesta igreja, em cima deste altar, de tudo quanto Deus está fazendo. Presta atenção, eu não sei, você não sabe como será o ano de 2026. Deixa eu dizer algo para você, Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. Ele sabe. E Ele sabe. E Ele já tem um plano preparado para a sua vida. Ele já tem um plano de ação a seu favor. Você não entrou o ano de 2026 cegamente. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em seu favor, amém? Para cada um que está me ouvindo aqui hoje, Deus já tem um plano elaborado sobre sua vida. Agora, há uma diferença naqueles que vão viver e naqueles que não vão viver o sobrenatural de Deus. Só vão viver o sobrenatural de Deus aqueles que entenderam o seguinte: eu tenho que andar pela fé em 2026, crendo que Deus fará todas as coisas a meu favor. Eu preciso andar pela fé. Em 2026, faça o que você tiver que fazer. E aquilo que não tiver ao seu alcance de fazer, é aí que Deus entra com a provisão. É aí que Deus entra com o seu agir. Amém? 2026 será um ano de grandes surpresas. Amém? Vinda do céu sobre você. Deus vai agir na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental. Vamos ficar em pé. Quero te convidar nesse momento agora. Pegar todas as suas angústias, todas as suas aflições, pegue todas as suas dores agora. E você vai lançar tudo no rio da vida. Talvez a sua maior luta agora é a sua família. Pega a sua família agora, pela fé, põe ela dentro do cestinho. Faça como Joquebede. Ponha tudo agora. Qual é a sua dor? Qual é a sua aflição? Qual é o seu momento difícil? O que você está passando? Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia agora? Coloca tudo agora. Põe dentro de um cestinho. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora. Qual é a sua dor? Você não pode viver o 2026 todinho nutrindo essa dor.
nutrindo esse sentimento de perda, nutrindo esse sentimento de fracasso, nutrindo esse sentimento de vergonha, nutrindo esse sentimento de incapacidade. Ei, eu não sei qual é, mas faça como Joquebede agora. Talvez você tenha escondido a sua dor, você tenha escondido o seu sentimento, mas Deus não quer que você o faça isso. Joquebede escondeu Moisés por 3 meses, mas chegou um ponto que não deu mais. Eu sei que chega um ponto que você está dizendo: eu não aguento mais. Eu não consigo ver mais solução. Eu não consigo ver mais solução. Faça como Joquebede agora, num ato profético. Pega toda a sua angústia, pega toda a sua dor, pega todo o seu sofrimento, põe dentro de um cestinho agora. Põe dentro do cestinho. Assim como Joquebede pegou aquele bebê e colocou ele dentro daquele cesto, e ela soltou aquele cesto no rio Nilo. Você não vai colocar nada no rio Nilo, porque do rio Nilo não há esperança de vida. Mas você vai colocar tudo no rio da vida. O rio da vida é Jesus. É o rio que brota do trono de Deus. Coloca tudo agora no rio da vida. Coloca tudo no rio de Deus. Coloca tudo diante do Senhor. Se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir. Coloca tudo diante do Senhor. E pela fé, assim como Joquebede, entrega tudo, coloca tudo agora no rio da vida. Entrega a Jesus agora a sua dor, entrega ao rio da vida, entrega ao rio da vida, entrega ao rio da vida, entrega ao rio da vida. O rio da vida é Cristo. E Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Aleluias. Deixa Ele te surpreender. Deixa Ele te surpreender. Aleluias. Deixa Ele te surpreender. Deixa Ele te surpreender. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você consegue ver todas as suas dores, todas as suas angústias. Joquebede entregou ali o seu bebê, confiando na providência de Deus. Entrega tudo hoje e viva um 2026 surpreendido pela graça, tomado pela graça. Aleluias. Viva 2026 como você ainda não viveu os anos anteriores da sua vida, surpreendido, tomado pela graça do nosso Deus. É decisão, igreja. Decida hoje e diga: eu viverei o melhor de Deus. Eu viverei o melhor de Deus para a minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E agora? Agora é só esperar. Agora é só esperar. Joquebede só fez algo. Ela entregou o menino e ela esperou. Ela esperou. E logo ela foi surpreendida quando a sua filha chegou, Miriam chegou e disse: mãe, a criança está nas mãos da princesa.
Mãe, e eu tenho algo melhor para te dizer, mãe. É a senhora que vai amamentar. É a senhora que vai cuidar dele. É a senhora que vai dar o leite a ele. Aleluia, Jesus. Deus vai reverter uma situação de caos que você está vivendo em bênção. Escuta o que eu estou dizendo. Deus vai reverter situação de caos em bênção. Ainda esse ano. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.